Parte 5. Minha aventura no mar. Capítulo 22. Como começou minha aventura no mar. Os amotinados não voltaram mais. Não houve sequer um tiro vindo do bosque. Tiveram sua cota do dia, como o capitão disse. Então, tivemos tempo para nos recompor, tratar dos feridos e jantar. Mesmo sendo arriscado, o barão e eu cozinhamos na clareira, e mesmo lá fora mal conseguíamos nos concentrar, impressionados pelos gritos de dor que vinham da cabana. Dos 8 feridos em combate, apenas 3 ainda estavam vivos. O pirata, que havia sido atingido por uma das sentinelas da cabana, Hunter e o capitão Smollett. Dentre eles, o único consciente era o capitão. O amotinado acabou morrendo, a despeito dos esforços do doutor. Hunter não importava o que fizéssemos, continuava desacordado. Ficaram ambos estendidos na casa o dia todo, respirando pesadamente. O pirata teve o peito perfurado pelo golpe e também fraturou o crânio na queda. Morreu durante a noite, sem fazer nenhum ruído. Quanto ao capitão, embora seus ferimentos fossem graves, não eram fatais. Nenhum órgão fora atingido. O disparo de Anderson, que foi quem o alvejou primeiro, partiu sua omoplata e chegou a ferir levemente seu pulmão. Uma segunda bala apenas rasgou e deslocou alguns músculos da panturrilha. Ele se recuperaria sem problemas, segundo o doutor. Mas, nas semanas seguintes, não deveria andar nem mexer o braço. Deveria, inclusive, ficar em silêncio o máximo que pudesse. Já o meu pequeno corte nos dedos não era mais grave que uma picada de mosquito. O doutor fez uma atadura e me deu um puxão de orelha em troca do atendimento. Após o almoço, o barão e o doutor sentaram-se com o capitão, um tanto afastados de nós, para decidirem o que fazer. Conversa terminou um pouco depois do meio-dia. O doutor apanhou seu chapéu e sua pistola, prendeu um sabre no cinto, colocou um mapa no bolso e, com um mosquete no ombro, atravessou a paliçada pelo norte até sumir entre as árvores. Gray e eu estávamos sentados no canto oposto da cabana, para dar privacidade aos nossos superiores. Ao ver o doutor saindo, Gray, que estava fumando, ficou tão pasmo que esqueceu de levar seu cachimbo à boca. — O que ele está fazendo, em nome de David Jones? — exclamou. — Dr. Livesey ficou louco? — Claro que não, respondi. Ele é o homem mais sensato da tripulação, pelo que sei. — Olha, companheiro, tornou Gray, se ele não está louco, então quem não está entendendo nada sou eu. Imagino que o doutor tem algum plano, respondi. E se eu estiver certo, ele deve estar indo se encontrar com Ben Gunn. Minha suposição se confirmaria mais tarde. No momento, a casa estava quente como um caldeirão, e a areia da clareira à nossa frente parecia queimar sob o sol. Comecei a ter ideias não muito inteligentes. Senti inveja do doutor, caminhando pelo bosque fresco e sombreado, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o perfume dos pinheiros enquanto eu cozinhava. Dentro da cabana, com minhas roupas grudando na resina das paredes. O sangue pelo chão e as pessoas mortas ao meu redor me fizeram sentir uma repulsa, quase tão forte quanto o meu medo. Durante todo o tempo que passei limpando a cabana e depois lavando a louça do almoço, o nojo e a inveja cresciam dentro de mim. Em um momento em que ninguém me observava, enchi meus bolsos com biscoitos, que retirei de um dos sacos de suprimentos, como primeira medida para minha fuga. Você pode pensar que eu estava sendo tolo e que certamente faria besteira, mas eu estava determinado. E, além disso, tomava todas as precauções possíveis, caso algo me acontecesse. Os biscoitos me manteriam até o dia seguinte, pelo menos. Em seguida, apanhei um par de pistolas
E como já tinha munição e pólvora comigo, me senti devidamente armado. Meu plano não era necessariamente ruim. A intenção era ir até o pontal de areia ao lado do ancoradouro, encontrar a pedra branca que eu havia avistado na noite anterior e ver se era lá mesmo que Ben-Gun guardava seu barco. A meu ver, era algo perfeitamente plausível. No entanto, eu estava certo de que não me deixariam sair da paliçada. Por isso sairia à francesa, quando ninguém estivesse olhando. Era essa forma grosseira de executar o plano que o tornava tão ruim. Mas eu era apenas um garoto naquela época e estava decidido. As circunstâncias acabaram por me dar uma ótima oportunidade. Gray e o barão se ocupavam com os curativos do capitão, e o caminho ficou livre para mim. Saltei a paliçada na parte mais densa do bosque, e antes que notassem minha ausência, eu já ia longe. Essa foi minha segunda ideia estúpida, bem pior do que a primeira. Eu havia deixado a cabana sob a proteção de apenas 2 homens saudáveis. Mas, assim como a primeira ideia, o objetivo era salvar a todos nós. Tomei o caminho para a costa leste da ilha, pois queria contornar a praia sem ser visto do ancoradouro. Já era final de tarde, embora ainda estivesse quente e ensolarado. Enquanto eu caminhava, oculto pelas árvores altas, ouvia ao fundo não apenas as ondas quebrando continuamente, mas o ranger de galhos e da folhagem que indicava que a brisa estava mais forte que o normal. Logo comecei a sentir correntes de ar fresco e, com mais alguns passos, cheguei ao final do bosque, de onde avistei o mar azul brilhando até o horizonte e as ondas espalhando espuma pela areia. Nunca havia visto o mar da Ilha do Tesouro tão calmo, com o sol faiscando, o ar completamente parado, a superfície da água lisa e azul. Mas ainda assim, grandes ondas explodiam ao longo da costa, trovejando sem parar. Acredito que seria possível ouvi-las de qualquer lugar da ilha. Caminhei pela praia com uma grande alegria dentro de mim, até que, julgando já ter avançado o suficiente para o sul, me abriguei atrás de alguns arbustos e prossegui com cuidado até chegar ao local mais alto do pontal. Atrás de mim o mar, à frente o ancoradouro. O vento parecia esgotado pelo esforço fora do comum e não se fazia mais sentir. Em seu lugar soprava uma brisa leve, vinda do sul e sudeste, trazendo uma espessa neblina. As águas do ancoradouro, protegidas pela Ilha do Esqueleto, estavam calmas como no dia em que chegamos. A superfície lisa criava um espelho que refletia o Hispaniola perfeitamente, com a Jolly Roger tremulando no mastro. Silver estava à frente de um dos botes, ao lado do navio. Era impossível não o reconhecer. Na popa, alguns homens se debruçavam na amurada, entre eles o pirata de gorro vermelho, que tentou transpor a paliçada. Pareciam conversar e rir, embora eu, obviamente, não pudesse ouvi-los àquela distância. Tomei um grande susto com gritos horríveis que vieram daquela direção, até que me lembrei de Capitão Flint, o papagaio, e acho que cheguei até a vê-lo com sua plumagem colorida pousado no pulso de Silver. Pouco tempo depois, o bote partiu em direção à praia, e o homem de gorro vermelho desceu pela escada do tombadilho com um companheiro. O sol se escondia atrás da colina da luneta, e a neblina se acumulava rapidamente, escurecendo o céu cada vez mais. Se eu quisesse encontrar o barquinho de Ben-Gun, não poderia perder tempo. Era possível distinguir a pedra branca entre os arbustos lá embaixo,
a pouco mais de 100 metros de distância, mas levei um bom tempo para chegar até ela rastejando. Já era quase noite quando enfim consegui tocá-la. Logo abaixo havia uma pequena cavidade coberta de relva, oculta por um pequeno barranco e cercada por touceiras de capim que chegavam à altura dos joelhos. No meio desse buraco havia uma pequena tenda feita com couro de cabra, semelhante às de ciganos. Entrei pela cavidade, ergui um lado da tenda e lá estava o barquinho de Ben-Gun. Tinha um aspecto singular e grosseiro. Era uma forte estrutura irregular de madeira entrelaçada, dentro da qual esticava-se uma cobertura de couro de cabra com o pelo voltado para a parte interna. Era muito pequeno, até mesmo para mim. E fiquei imaginando como seria possível um adulto navegar com aquilo. Havia um pequeno assento na parte mais baixa, uma espécie de viga que ia de uma extremidade à outra em um remo duplo. Aquele tipo de barco, conhecido como coracle, era usado antigamente na Inglaterra, mas eu nunca havia visto um até aquele dia. Cheguei a ver outro parecido anos mais tarde. Posso dizer que o de Ben-Gun era o pior coracle já construído. Ainda assim, o barquinho tinha lá suas vantagens, pois era leve e fácil de carregar. Após encontrar o barco, era de se esperar que eu voltasse logo para a paliçada, mas tive outra ideia que me deixou obstinado. Acredito que eu a colocaria em prática, mesmo que o próprio capitão Smollett me proibisse. Meu plano era ir até o Espanhola na calada da noite, cortar suas cordas e deixá-la à deriva até que encalhasse em algum lugar na praia. Em minha cabeça, os amotinados estariam tão alquebrados pela derrota daquela manhã que logo decidiriam levantar âncora e partir mar afora. Seria muito fácil impedir essa fuga, pensei, ainda mais agora que eu sabia que os vigias do navio ficavam sem botes de apoio, ou seja, o risco era mínimo. Esperei até escurecer e me fartei de biscoitos. A noite estava perfeita para os meus propósitos. A névoa encobria todo o céu. Quando os últimos raios de sol desapareceram da Ilha do Tesouro, uma escuridão absoluta a envolveu. Quando enfim consegui retirar o barquinho da cavidade e comecei a caminhar com ele nos ombros, aos tropeços, havia somente 2 pontos visíveis em todo o ancoradouro. Primeiro era uma grande fogueira acesa no pântano, e os piratas deitados bebiam e cantavam ao redor dela. O outro era um fraco ponto de luz que mal se destacava na escuridão, indicando a posição do navio. A maré o havia feito girar. Sua popa estava agora voltada para mim. A única luz acesa a bordo era a da cabine. O que eu avistava era somente o reflexo que essa forte luz fazia no nevoeiro. A maré já havia recuado bastante. Por isso, tive de percorrer um longo trecho de areia, afundando várias vezes até o tornozelo para chegar à água. Com alguma força e destreza, finalmente consegui colocar o barquinho sobre a superfície, com a quilha submersa.